O Brasil vai se livrando aos poucos do que há de pior na nossa sociedade, no nosso país. Essa gente que emergiu do esgoto, do esgoto. Hoje eu vou falar de uma dessas pessoas que andava sumido, mas resolveu botar a cara aí de novo. E de novo falando bobagens. Pessoas inacreditavelmente cruéis, sem o mínimo respeito com a dignidade humana. Pessoas desumanas, ao ponto de rirem de brasileiros e brasileiras que estavam agonizando por falta de oxigênio, enquanto pessoas procuravam desesperadamente por alguma coisa que os protegesse de um vírus mortal. Eles espalhavam mentiras. Primeiro, que o vírus não seria letal, ou que não existia. Depois, sobre as máscaras. Enquanto os hospitais lotados de pessoas contaminadas, entubadas, as famílias rezando pela sobrevivência dos doentes, cara. Hospitais sem medicações, sem vagas, profissionais de saúde exaustos, muitos inclusive xingados. A Prefeitura de São Paulo, cara, abrindo covas extras. O mundo paralisado com o horror da pandemia e essa turminha invadindo hospitais, abrindo caixões, espalhando mentiras que confundiam o nosso povo. Nesse contexto, nós tivemos vários algozes do povo brasileiro, mas hoje eu quero falar de um deles que passou batido. Muito provavelmente não vai pagar pelos seus crimes. Mas o que esse sujeito fez é inacreditavelmente cruel. Eu sei que existem vários. A turminha da Jovem Pan inteira, ou quase toda ela, trabalhou a favor do vírus. Caio Coppola, o tal do Pavinato, o asqueroso do Alexandre Garcia. A lista é imensa. O cara que eu vou falar é da classe política, que contribuiu em massa com essa tragédia que aconteceu aqui no Brasil e no mundo. Uma das maiores tragédias da humanidade, que vitimou mais de 15 milhões de pessoas em todo o mundo. Cara, a classe política contribuiu e muito com essas mais de 700 mil pessoas que se foram aqui no Brasil. O senhor Gustavo Gaia, que invadia hospitais lá em Goiás, que espalhava fake news todos os dias. A Júlia Zanata, lá em Santa Catarina. O André Fernandes, o tal do Raspatoba, lá do Ceará, a Carla Zambes, os filhos do Mequetrefe, o Nicolas, lá em Minas, aqueles senadores asquerosos que na CPI da Covid davam um show de informações sabidamente falsas, apenas para defender o ser mais asqueroso desse país. Politizaram a tragédia, contribuíram com a desgraça de milhares de famílias. Aliás, bem mais do que 1 milhão de pessoas, porque nós temos os sequelados e houveram muitas subnotificações. Bom, mas um desses crápulas da classe política chama-se Osmar Terra. Deputado federal pelo Rio Grande do Sul pela 6ª vez. Sim, o cara é deputado há pelo menos 25 anos. Médico de formação, mas está na política há mais de 30 anos. E talvez, por ser médico, foi um dos personagens mais usados para confundir a população. Repito, apenas para defender as ações criminosas, inacreditáveis que o chefe dele tomava. Sim, chefe, porque ele foi ministro do governo macabro que nós tivemos nesses últimos 4 anos, meu irmão. Para mim, o fato dele ser médico, por formação, só agrava os crimes que ele cometeu e as consequências desses crimes. Você imagina, em plena pandemia, um médico te receitar remédio ineficaz, comprovadamente ineficaz para o combate ao vírus, que era letal. É letal. Vocês têm noção disso, cara? Foi ele que montou o gabinete paralelo no auge da pandemia. Sim, eles montaram um gabinete paralelo porque o ministro da Saúde na época, o Mandetta, já estava convencido que as medidas orientadas pelos especialistas tinham que ser seguidas para estancar o número de vítimas e diminuir o contágio. Foi o Osmar Terra que propôs e comandou esse gabinete paralelo de gestão da pandemia. Ele chamou a médica Anice Yamaguchi, vocês lembram dela? Uma farsante, cara, que depois, obviamente, se lançou candidata a deputada e, graças a todos os deuses, não se elegeu. Ela era amiga de um outro médico também oriental, como é que é o nome do cara? Não lembro. Que se foi também de Covid.
Era um que não saía da Jovem Pan falando dos maiores absurdos. Pois então, era esse tipo de gente que compunha o tal do gabinete paralelo montado pelo Osmar Terra. Além de empresários, como aquele estrupício do Carlos Wizard, lembram? Que foi flagrado rindo da quantidade de vítimas fatais e que tinha as teorias mais alucinantes e estapafúrdias possíveis. Vocês têm noção quanta gente esses caras sacrificaram em nome da defesa do seu Jair, o Mequetrefe? Meus caros, pois é. E agora ele volta à cena. Sim, infelizmente ele está por aí de novo e de novo confundindo a população com inverdades, como aquelas que ele contava na época da pandemia. Não sei se vocês se lembram, mas ele disse em março de 2020, ou seja, no início da pandemia, que essa pandemia seria muito menos agressiva que o H1N1. Vocês lembram disso? Não. A OMS já alertava o mundo que devíamos fazer teste em massa, mas ele defendeu que não, que era bobagem, cara. Sabe quantos contaminados nós tivemos com H1N1 no Brasil? Pouco mais de 50 mil pessoas. Sabe quantas pessoas foram contaminadas pelo Covid? Mais de 30 milhões de pessoas, dados de 2022. E agora, esse fim de semana, não sei se vocês viram, tem uma epidemia aí nos Estados Unidos, uma droga lícita, que tem a potência elevada em 50 vezes mais que a heroína. Sim, o fentanil. Ele é 50 vezes mais forte do que a heroína. É um anestésico à base de opioide que serve para dores intensas. É usado, inclusive, como anestésico para endoscopia, por exemplo. Mas tem um povo lá tomando para dar barato, lá nos Estados Unidos. Não sei se vocês viram algumas imagens dessas. Cara, é uma coisa horrorosa, é pior que a Cracolândia em São Paulo 10 vezes. Essas cenas rodaram o mundo e é um horror. Mas um problema seríssimo que a humanidade vai ter que lidar. Aliás, nos Estados Unidos é frequente acontecer esse tipo de epidemia, né? E é uma coisa seríssima, que destrói famílias inteiras. O cara usa uma vez e pronto, vira um zumbi. E o que fez o tal do Osmar Terra agora? Simplesmente associou essa epidemia com, segundo ele, a liberação das drogas feita pelo prefeito de Nova York. Na verdade, o que esse cara quer novamente é confundir a população brasileira e atiçar esses fundamentalistas contra a descriminalização da cannabis, que está para acontecer segundo decisão da Suprema Corte, que é o que fez Nova York e outros estados dos Estados Unidos e vários países da Europa, cara. E que muitos desses lugares já tem uma indústria já estabelecida de cannabis. Que liberaram o seu uso não só medicinal, mas também recreativo. Bom, eu particularmente eu não tenho nada contra as pessoas divergirem. Você não é a favor da descriminalização da cannabis? Ok, cara, proteste, se manifeste, tente recorrer, tudo isso está dentro do jogo democrático, mas mentir, criar inverdades, principalmente vindo de um médico, é miseravelmente insuportável. Ainda mais quando parte de um parlamentar com um histórico que tem esse político. Lamentável imaginar que esse cara não será punido pelo que fez na pandemia e continua aí, solto, confundindo a população, espalhando a cultura de ódio, que já fez mais vítimas do que a própria pandemia. Se você gostou desse vídeo, compartilha, faça parte da guerrilha digital contra o atraso, contra as inverdades, contra o mundo paralelo dessa gente. Compartilhe o nosso vídeo, cara. Hoje, segunda-feira, dia 25 de setembro, às 18 horas, eu vou postar um vídeo sobre a despedida de um outro grande responsável por tudo que a gente passou, o jagunço Augusto Aras. Te espero às 6 da tarde. Au revoir!